Fala galera, eu sou o Marcelo e esse é o Anime Underground. Sejam todos bem-vindos a esse mega vídeo de teoria que será dividido em 3 partes. E nessa primeira parte, irei apresentar para vocês a teoria do começo de tudo. Como nasceu o caos. E iremos terminar com o nascimento da filha do caos. Ficou curioso para saber? Então não sai daí porque eu te conto tudo depois da vinheta. O caos, o começo de tudo, a era primordial. No começo do mundo não existia luz e nem escuridão. Tudo era um só, um mundo sem vida, sem forma, apenas sustentado por uma vasta e infinita magia. Até que um dia a primeira vida surgiu, o ser primordial. Confuso, ele não entendia o que era aquele mundo, aquele vazio completo, aquela abundante magia que circulava num ciclo infinito. Aquele ser então tentou compreender, aprender, conhecer e criar. E mesmo sem ter noção do que era o tempo, ele foi passando. E depois de acreditar que já havia conhecido e aprendido tudo, aquele ser já não sabia mais o que fazer. E foi assim que ele conheceu também a solidão. Foi através dessa estranha sensação e também através daquela magia infinita que um dom único despertou naquele ser. A capacidade de criar a vida. E logo que descobriu esse dom, ele não pensou 2 vezes e criou um outro ser, quase que semelhante a ele, para que assim sua solidão desaparecesse. Mas aquele era um caminho ainda desconhecido e também perigoso. O segundo ser não era exatamente igual, sua personalidade era bem diferente, assim também como seus pensamentos. E não demorou muito para que ele ficasse entediado de vagar por aquele mundo vazio. Ele queria mais e sabia como conseguir, através do dom do ser primordial. Ele descobriu que poderia moldar aquele mundo, criar novas vidas, seres diferentes, com outras características, formas, e assim eles não seriam mais os únicos naquele mundo. Iriam poder compartilhar tudo o que aprenderam, todo o conhecimento, e assim iniciar uma nova era. O ser primordial inicialmente não concordou com aquilo, mas vendo a tristeza do seu companheiro, cedeu à sua vontade e começou a criar novas vidas. O mundo antes vazio começou a mudar, a encher de vida, e entre esses novos seres, um chamou bastante atenção. Uma mulher que era surpreendentemente inteligente e visionária. Foi através dela que aquele segundo ser e todos os outros foram além, aprendendo a controlar e dominar aquela vasta magia infinita. Tudo parecia estar perfeito. No entanto, eles começaram a perceber que acabaram criando vidas demais, diferentes personalidades, gostos, ideias. Aquilo acabou se transformando num caos. A magia daquele mundo começou a colapsar, a rejeitar e mudar. E foi então que eles perceberam que aquele mundo precisava de ordem, precisava de um governante, de um rei que pudesse guiá-los à prosperidade. E assim aqueles 2 seres do começo do mundo foram obrigados a tomar uma decisão. E então eles se tornaram reis. E foi assim que eles se tornaram reis daquele mundo. A partir daquele momento, eles seriam os governantes daquele mundo. Mas a princípio, a ideia era apenas de trazer a ordem em meio àquele caos, através da figura de um líder que pudesse guiá-los. Mas o segundo rei queria mais. Para ele, o reino era apenas aquilo. E assim, ele pediu conselhos àquela mulher misteriosa, detentora de um conhecimento que ia além dos seus próprios. E ela mostrou a ele um futuro, algo muito maior do que ele poderia ser. E devido às suas ações, a era de paz e prosperidade foi corrompida. E assim,
começou a surgir a Era do Caos. E também surgiu um novo rei, que se intitulava o Rei do Caos, que disse ao ser primordial que ele era fraco e que por isso ele não poderia continuar governando aquele mundo ao seu lado. E foi assim que ele a nomeou como a Mãe do Caos. E sua única função a partir daquele momento seria exclusivamente de dar vida a novos seres, nada além disso. E a sua conselheira, aquela mulher misteriosa, foi nomeada sacerdotisa do caos, aquela que iria lhe mostrar o caminho para que ele se tornasse o único e maior de todos. O tempo então passou e a Mãe do Caos continuava criando novos seres, mas ela não criava apenas porque o Rei do Caos ordenava, pois ela tinha esperança de poder um dia criar um ser que teria coragem e a capacidade de confrontá-lo, de derrubar o seu reinado. E após centenas de milhares de anos, finalmente apareceram aqueles que iriam se opor ao Rei do Caos. Um jovem que possuía a mais profunda escuridão e o conhecimento de toda a magia obscura. E uma jovem que possuía a mais profunda luz e o conhecimento de toda a magia pura. Aqueles dois tentaram derrubar o Rei do Caos, mas sozinhos perceberam que não eram capazes. Destruir aquela entidade era algo impossível. Então, eles selaram um pacto e com a ajuda da Mãe do Caos, eles conseguiram neutralizar aquela entidade, oscilando nos confins do infinito. E assim, o mundo novamente mudou. O pacto entre aqueles que foram capazes de derrubar o Rei do Caos foi de dividir o mundo. Cada um teria o seu território, o seu domínio, e jamais iriam poder intervir no domínio do outro. E seria através desse equilíbrio que aquela nova era iria perpetuar. Nasce a Filha do Caos, aquela que sabia de toda a verdade. O tempo se passou, mas as lendas de uma era perdida perpetuaram até os dias atuais. Com o surgimento de uma nova desordem que colocou novamente o mundo em guerra, os deuses se tornaram ambiciosos e buscaram mais poder. Com isso, a morte, o medo e a destruição se espalharam por todo o mundo. Todos eram obrigados a adotar um lado entre a luz e a escuridão, a servir um dos deuses. Porém, seres dotados de um grande conhecimento buscavam incansavelmente um meio de derrubar os deuses. E em suas pesquisas, eles chegaram bem perto da verdade. A verdade que os deuses queriam tanto esconder de todos. Que antes deles existia um ser dotado de poder infinito que governava aquele mundo, que foi selado pelos deuses ambiciosos. E foi a partir dessa descoberta, desse pequeno fragmento da história, que aquele povo passou a dedicar em segredo toda a sua vida, para trazer novamente a entidade capaz de salvar o mundo. Belialuin, era assim que eles se chamavam, e assim que nomearam também o nome de sua cidade. E foram depois de inúmeras tentativas, experimentos, sacrifícios, de um legado de sucessões que surgiu um homem que em pouco tempo iria se tornar um dos maiores sábios de Bialuin. E de posse de todo o conhecimento de seus ancestrais, ele conseguiu acessar algo que nenhum outro conseguiu: o infinito. Mas o máximo que ele conseguiu foi um pequeno fragmento daquele poder. Sábio, buscando obter mais respostas, usou todo o conhecimento que aquele povo possuía para dar vida àquele pequeno fragmento de magia. Mas nenhum vaso, nenhum recipiente suportava aquele fragmento tão poderoso. Mas aquele homem, como dito antes, era especial, e ele tinha ciência disso. Então, em segredo, ele decidiu usar o seu próprio DNA, mas o sacrifício de inúmeras vidas para criar o ser que pudesse suportar aquela magia. Aquela seria talvez a sua última tentativa, e foi assim que eles finalmente conseguiram. Ao custo de milhares de vidas, os sábios de Bialuin
criar um vaso perfeito para a magia do infinito. E logo, eles descobriram que aquela criança era diferente de tudo o que eles já viram. A pequena garota era dotada de um dom único, a magia infinita, além de conhecimento e inteligência além do seu tempo. E se um pequeno fragmento daquela magia infinita era tão poderosa a ponto de criar um ser como aquele, imagina todo aquele poder. O mundo corrompido pelos deuses com certeza poderia ser salvo. E foi assim que eles começaram a se concentrar, encontrar um meio de trazer à tona o ser detentor daquele poder original, que no princípio do mundo foi selado por aqueles que hoje se intitulam deuses. E eu sei que é uma teoria bem ousada que vai muito além de pequenos detalhes, de pequenas previsões, mas eu acredito que está na hora da gente entender tudo isso, de compreender todo o universo de Nanatsu no Taizai. E é bem provável que o Nakaba já esteja caminhando, dando os passos para explicar tudo isso para nós. Eu quero que vocês comentem bastante, deixando a opinião de vocês aí nos comentários. E aguardem pela segunda parte, porque vamos avançar até os dias atuais e entender os verdadeiros motivos da Merlin. Enfim, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vê-los no próximo. Muito obrigado mesmo. Valeu, fui, é nóis!